E aí pessoal, Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno aqui. E aí pessoal, voltando então àquele tema recorrente aí, quem acompanha o canal já viu que acho que deve ter uns 2 ou 3 vídeos sobre ampulárias. E não à toa, porque foi o primeiro ser do aquário e foi que resolveu um problema muito sério, que foi o problema de um fungo que desenvolveu numa raiz barra tronco, né? Uns chamam de raiz, outros de tronco, é uma raiz, mas parece um tronco. E elas resolveram. E aí ficaram sendo animaizinhos muito queridos da gente aqui do nosso aquário, que é para ser um aquário amazônico, mais próximo disso. E esse vídeo é sobre elas novamente, porque eis o que a Ampulária está tentando fazer aí agora. Alguém se arrisca a adivinhar? O que vocês acham? Olha, notem que ela tem uma gosma um pouco mais notável, um pouco mais sobressalente, bem mais do que o normal, quase nem se nota isso. Mas aqui tá bem notável e olha só uma meleca embaixo, sei lá. O que ela tá fazendo aí é criando um substrato grudento, pegajoso, para eventuais ovinhos que ela tente colocar aí. Essa ampulária aí, ela tá solitária. Essa é a Gigi, para quem não conhece. A Juju, que parece seria o macho, então é o que a gente desconfia, acabou se enterrando no substrato e eu não notei, eu não sabia que esse animal podia se enterrar e não sair. Procurei a casa inteira, não achei, pensei, tá no substrato e vai sair. E não saiu, e quando eu resolvi mexer, o bichinho tava morto. Essa é a Gigi. Foi a que restou e continua botando ovos e tal, mesmo com o outro não estando lá. Daí a gente pesquisou, a gente descobriu aqui que as ampulárias elas têm a capacidade de as ampulárias elas armazenam esperma do macho para continuar fertilizando os ovos que ela venha a colocar. Então ela não precisa do macho por um bom tempo lá. Ela armazena isso para que ela possa continuar botando ovos e fecundá-los sempre que elas quiserem, né, por um longo período de tempo, e a gente não conseguiu encontrar, precisar exatamente quanto tempo. A questão é que ela continua aí, incessante, apagam essas luzes e ela volta a essa atividade aí, tentando colocar ovos. Olha a meleca que ficou ali, ó. Percebe? Ali em cima da gota que verifica o CO2. À esquerda dela, à esquerda do casco dela. Essa meleca não tava aí, essa meleca não é água, não é evaporação, não é nada. Aquela meleca ali era esse substrato grudento aí para segurar os ovinhos dela. E aí tá ela, com essa melequinha aí. E aí, pessoal, de tanto tentar, uma hora consegue, né? Uma hora o animal consegue e voa lá. Aí está. Aí está, os ovinhos de ampulária, para quem não conhece, são dessa forma. Eles começam secos assim, bem secos, duros assim, parece molinho, mas não é. E ele não pode tocar na água, a maioria acaba estragando, acaba morrendo os filhotinhos quando toca na água. Não sei se é a maioria, se é todos. Não quis testar o aquário como é que tava antes de um surto de algas que vai acontecer logo em seguida. Enfim, aí estão os ovinhos da ampulária. Esse eu resolvi não tirar. E 7 dias depois, exatamente 7 dias depois, eis o que apareceu no aquário. Quando eu achei, sumiram os ovinhos, ficaram meio amassados num canto esquisito ali. Eu pensei, ué, morreram, né? Aí eu comecei a analisar ali as plantas e as coridoras e vi que tinha um monte de ponto branco, não entendi o que que era. Peguei uma lente que eu tenho, que é uma lente macro para celular, para tirar foto de coisas natureza, né, e tal, aumentar muito a imagem. E encontrei aí os bichinhos, ó. Esse é o primeiro dia assim que caíram, ó. Tão bem pequenininhos, para terem uma ideia. Esse é um substrato tamanho, acho que 2 da M Breda, disco soil. Muito pequenininho, elas são ainda menores que o próprio grânulo do substrato. Muito legal, né? Muito bacana. Aí a gente está pensando em manter algumas, já que realmente está difícil de controlar o surto de algas, provavelmente devido ao discos buffer que contém fosfato, né? Eu até coloquei um pouco de zeolita agora no filtro Hang-On para ver, aquele que fica pendurado, sabe? Para ver se essa zeolita remove um pouco desse fosfato e tal, tá? Aumentei um pouco o tempo do filtro UV e tal, mas estou pensando em deixar algumas ampulares porque se duas deram conta de uma raiz, de um tronco apenas, poxa, tem pelo menos uma quantidade de equivalente ao trabalho de mais uma raiz à esquerda, as plantas à esquerda, mais uma as plantas à direita, mais as plantas de chão e mais o vidro.
A gente tá calculando aí pelo menos 5 ampulárias, então algumas a gente vai ficar e algumas a gente vai tentar doar aqui em João Pessoa. Inclusive, se você for de João Pessoa e tiver interesse em ampulárias, deixa aqui nos comentários que você tem interesse. Deixa seu e-mail, contato do Instagram, qualquer coisa assim, que a gente entra em contato. Eu vou falar com você pra doar essas ampulárias assim que elas estiverem com tamanho um pouco melhor, né? Um pouco maior. Por enquanto elas se alimentam, enquanto estão desse tamanho aí, elas se alimentam só de alga mesmo, dessa alga, desse musgo. Elas não atacam as plantas, se vocês as virem em cima das plantas, elas vão estar comendo a alga, tá? E esse é o intruso. Esse eu quero acabar com esses caramujos que vieram de infestação das últimas plantas que a gente comprou. Infelizmente agora não posso tratar com sulfato de cobre porque tem esses outros caramujos aí que eu gosto, que são as ampulárias. E aí eu não posso tratar como praga porque as ampulárias vão acabar morrendo junto. Eles estão até bem controlados, a Ariana me ajuda bastante e fica catando também os caramujinhos e tal. Então, uma praga até controlada, não tá saindo fora de controle. As algas acho que estão saindo mais fora de controle do que os próprios caramujos de infestação. Aí, ampulária novamente. Ampulária novamente, notem como ela tem o casquinho dela, tem as duas anteninhas, o movimento é exatamente igual de ampulária, ó. Ela tem todo o comportamento de uma ampulária adulta. Ela já nasce 100% pronta, 100% ampulária, só que muito pequenininha. Muito pequenininha, baby ampulária. O primeiro dia foi dia 7, que o dia que elas caíram, né? Nasceram, então. E esse vídeo aí já é do dia 10. Elas vão crescendo. Tem uma semana depois que elas nasceram, já estão do dobro do que estavam, mas ainda muito pequenas. Eu calculo que deve levar cerca aí de uns 3 meses para elas alcançarem um tamanho minimamente razoável, um tamanho doável. Talvez eu doe aí de Natal pra alguém, quem sabe, né? Pessoal de uma pessoa, quem sabe de um Natalzinho. Não é um bicho caro, um bicho baratinho, mas só de ter certeza que tá sendo cuidado e que não tem praga alguma, que tá sendo um aquário caseiro e um aquário bem equilibrado e cuidado, já ajuda, né? Ter a certeza de que não tá levando parasita e nem bactéria pro seu aquário, né? Isso não tem preço. Ela custa R$ 3, custa 9, R$ 10, não importa. O importante é não levar problema pro seu aquário. Isso é garantia quando a gente pega de um aquário caseiro e bem cuidado. Que é o caso do nosso. Só tá buscando ainda equilíbrio biológico, porque um aquário realmente para estar equilibrado é um ano, vocês sabem, né? Um ano e meio aí. Eu tô com a pretensão de equilibrá-lo em 3 a 4 meses, mas é uma pretensão pessoal, pode ser que não aconteça. Espero que sim, pode ser que não. Mas já tá bastante equilibrado, só tem um pequeno surto de algas que é coisa normal, tranquila, né? Não é uma doença, né? É uma consequência do excesso de nutrientes da água, excesso de substâncias, né, geralmente orgânicas na água, né? Nesse caso aí quase certo que é o fosfato, já que eu tentei utilizar o discus buffer como um tamponador do pH e ele é à base de fosfato. Então com certeza foi isso. Levou esse monte de limo aí, de alga, acabou levando algumas sagitárias subulatas, né, estou tendo de aspirar diariamente as rotalas, todas as rotalas, pelo excesso de algas, né, tô aspirando diariamente. Só não tô tocando nos vidros porque é a comida das ampulárias, né. As ampularinhas, inicialmente, elas só comem alga, elas não comem ração, que nem a mãe delas e tal. Então, que nem as adultas. Então, infelizmente, não posso limpar os vidros. Isso elas estão fazendo. Essa alga mais escura e espessa, não a verdinha, a outra, elas estão devorando tudo. Até antes de ontem aqui, esse vídeo foi feito uns 5 dias antes do que eu tô falando agora. Então, eu tô falando do futuro. Eu vim do futuro. E o aquário, o vidro frontal estava tomado dessas algas aí. E agora eu diria que deve estar uns 30% tomado, os vidros frontais. E são tão pequenininhos e já estão fazendo um trabalho tão bom. Claro, frente a isso eu também coloquei zeolita, eu também diminuí em 30% a intensidade luminosa, né? Eu tô aspirando as algas
que se multiplicam rapidamente nas rotalas, né? Tem um monte de outras coisas que eu tô fazendo. Aumentei um pouco o filtro UV também. Aumentei agora, eu tô rodando ele durante foto período, da 1 da tarde às 6 da tarde. Eu também tomei algumas iniciativas, né? Tô aguardando chegar meu tonel da água com 60 litros, que eu vou armazenar a água e vou acidificar ela com folha de amendoeira, tentar fazer isso naturalmente lá atrás, tentar deixar evaporar cloro, tal. E aí começar a fazer umas trocas parciais, que eu não fiz ainda troca parcial nesse aquário, só fiz reposições. Então vai ter carga biológica pesada mesmo. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado das baby ampulárias apresentando pra vocês. Um vídeo mais pra mostrar como é que é mesmo, né? Quem gosta desse bichinho, pra saber que é super tranquilo, só vem muitas, né? Vem muitas. Tomem cuidado com isso aí. Estejam preparados pra doá-las. Tá legal? Curtam o vídeo, sigam o canal e um grande abraço.